Olá a todos vocês que participam de mais um Renovo Talk. É um privilégio para nós trazer informação e instrução para os agentes de ação social, aqueles que estão à frente na batalha das nossas organizações da sociedade civil. Hoje nós estamos aqui com um assunto muito importante que diz respeito aos impactos da reforma tributária. E nós temos alguém muito especial para falar para a gente sobre esses impactos, o que altera as novas resoluções aí de 6, eu só vou falar um número aqui, do 6/2026, que altera a compreensão do que é tributável para uma entidade, para uma organização social do terceiro setor. E, para tanto, nós temos nada menos, nada mais do que um especialista para falar sobre esse assunto, que é o Acácio, nosso amigo Acácio Arcanjo, que é especializado como contador do terceiro setor e também da área tributal. Ele é a pessoa mais indicada para nos falar, nos esclarecer sobre essa questão e como essas mudanças impactam grandemente nas nossas organizações sem fins lucrativos. Eu quero pedir que o Acácio se apresente entre nós e eu faço essa pergunta para você. Qual o conceito, qual é a contextualização desse novo conceito, dessas novas mudanças e como isso impacta na nossa vida como ONG? Tá, perfeito. Pastor, primeira coisa, boa tarde. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É um privilégio sempre estar caminhando junto em todos esses aspectos que envolvem o terceiro setor, tá? Como foi bem dito, meu nome é Acácio Arcanjo, sou da JMA Contábil, sou o fundador da JMA Contábil, no qual nós estamos nos especializando cada vez mais na contabilidade para o terceiro setor. Não vendo só com um objetivo de ter lucro, mas principalmente que nós estamos entendendo que a contabilidade, ela de fato é um instrumento no qual ela pode promover as ONGs a ajudar a fazer justiça social. E isso traz muita alegria ao nosso coração. Agora já vamos entrar direto aqui no assunto, né, que está todo mundo falando sobre a reforma tributária, né, ou a reforma tributária do consumo. A reforma tributária do consumo, ela tem como base uma lei complementar, a Lei Complementar 214 de 2025. Essa lei complementar é a origem de todas as coisas quando se fala em reforma, né, e ela vai acabar impactando toda a sociedade civil. Tá? Sejam empresas, sejam as OSCs, sejam até nós, pessoas físicas. Por quê? Porque a tributação hoje, atualmente, ela não é sobre consumo. É assim, depois que tem todas as apurações. Agora, com a reforma tributária do consumo, os impostos vão ser sobre consumo. Tá? E assim por diante, que a gente vai desenrolando aqui no decorrer do nosso bate-papo. Bom, Acácio, pensando nas imunidades que as nossas organizações do terceiro setor têm, o que você pode me dizer desse conceito que é amplo demais? Como que ficam as imunidades garantidas pela Constituição? Elas protegem ou não as entidades sociais de pagar os impostos em tudo? Sim, sim. Quando se fala em imunidade, né, isenções e imunidades, estão no artigo 150 lá com a nossa Constituição. São cláusulas pétreas, ou seja, são artigos, como bem disse, estão na Constituição para que tenha uma proteção, uma segurança jurídica de todas as entidades. Como está na Constituição e como eu bem disse logo no começo, a lei complementar que institui a reforma, dentro de uma hierarquia das leis, ela é uma abaixo da Constituição. Então a Constituição sempre prevalece. Então continua tendo toda essa questão das imunidades. Com certeza, para que se tenha as imunidades e as isenções, precisa-se ter algumas características. Essas características, talvez no futuro, pode ter mais exigências. Ou seja, perceba que continuamos aqui com a norma, a Constituição, mas a lei complementar ela pode ter vários adendos e pedir que se tenha algumas características, algumas exigências a mais para que se adeque e para que possa ter continuar tendo toda essa questão da imunidade. Atualmente, tudo que nós falamos sobre a Lei Complementar 214, ou a reforma tributária no consumo, ainda está tudo muito recente. E está tendo, lógico, como sempre, mudanças quase que diárias. Mas, hoje, atualmente, essas imunidades elas ainda estão garantidas pela Constituição. Tá?
A gente sabe que para fazer ação social a gente precisa de recursos financeiros. Sim, sim. E normalmente as ONGs elas recebem doações, né? E também doam, né? Sobre as operações de bens e doações, eu queria saber de você, meu amigo, como é que fica essa distribuição de brindes que as ONGs fazem, de recursos dela, qual o cuidado que se deve tomar em relação a essas doações, o cuidado contábil, qual o cuidado que a ONG deve tomar? Tá. O cuidado hoje que toda ONG tem que estar tomando visa transparência e mensuração. O que significa isso? Por exemplo, nós recebemos cestas básicas para doação. Quem que está doando essa cesta aqui para a ONG? Como que ela está chegando e para onde vai? Isso tem que ser mensurado e tem que ter essa transparência. Para quê? Para que não se tenha nenhuma suspeita que todas essas doações elas estão fugindo do objeto social, do objetivo, né, do qual a ONG está ali preparada. Então, mais do que nunca, para que não se tenha nenhum problema tributário, a mensuração e a transparência elas vão ser vitais. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem conosco no escritório. Uma cliente que está chegando agora, ela simplesmente perguntou, nós temos aqui prestadores de serviços. Tá? Esses prestadores de serviços eles fazem parte da comunidade. Eles não têm CNPJ, eles não têm MEI, eles não têm nada. E aí, como que nós vamos estar trabalhando com eles? Eu falei, infelizmente, eles vão ter um CNPJ. Agora, com a lei complementar, né, com a reforma tributária do consumo, está surgindo a figura do nanoempreendedor. O que é o nanoempreendedor? É um pouco abaixo da MEI, né? Vamos falar assim. Justamente para poder contemplar essas pessoas das comunidades locais que acabam prestando serviços, né, acabam recebendo, e aí a ONG tem como, né, ter essa questão, tem o CNPJ, para quê? Para que não tenha nenhum problema trabalhista. Então, mensuração e transparência, ela é extremamente necessária, e eu acho que mais do que nunca agora, porque a reforma tributária ela envolve toda a questão de gestão da empresa, de uma OSC, de tudo, né? São atos de gestão. Então, a partir de agora, as organizações sociais precisam tomar muito cuidado para registrar tudo. Sim. Mensurar, anotar, registrar. Nesse quesito entra a questão da tecnologia, que hoje nos ajuda tanto a mensurar, registrar. O que você pode me dizer sobre essa plataforma? As plataformas digitais, por exemplo, Sprint Payment. Como ela vai deixar de existir ou ela vai ser preciso aprimorar, como que ela vai ser importante para as organizações sociais receberem pagamento online ou venderem produtos. Por exemplo, tem ONG que, talvez a sua, tem um bazar onde vende roupas a preços módicos, né? E como é que fica essa situação usando essas ferramentas da tecnologia? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente se fala em tecnologia aqui no Brasil, saibam que, de fato, a parte tecnológica do Brasil ela é de primeiro mundo. Tá aí o Pix, né? Que é praticamente uma invenção aqui do Brasil. E funciona muito bem a ponto de fazer com que o Banco Central diminua a emissão, né, das cédulas do nosso dinheiro vivo. Por quê? Porque o Pix tem que funcionar muito bem. Então nós temos uma nuvem, vamos falar assim, tecnológica no Brasil extremamente forte, no qual vem o mecanismo do chamado Split Payment. E o que é o Split Payment? Eu vou estar explicando de uma maneira bem simplória, tá? Hoje, nós pegamos um Uber, você paga lá R$50 por Uber, e daqui a alguns dias o motorista recebe ali R$10 e a Uber recebe seus R$40. Agora, com a implantação do Split Payment, com a finalidade de atender a reforma tributária do consumo, nós vamos já pagar os tributos logo no consumo. Então, na hora que nós vamos pegar um Uber, R$40 continua indo para a Uber, R$10 para o motorista, só que o governo já quer a parte dela imediatamente. Ou seja, essa parte que não vai tirar do motorista e não vai tirar da Uber, vai ter que tirar do consumidor. Digamos que seja R$2. Então a corrida que era R$50 vai para R$52 e esses R$2 já vai imediatamente para o governo. Então a reforma tributária ela vai afetar o fluxo de caixa das pessoas jurídicas, das entidades e das pessoas físicas. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? O caixa é rei.
Eu sempre falei isso. Na época da pandemia, eu orientava todos os clientes do escritório com essa frase: o caixa é rei. Caixa é rei. Proteja o seu caixa. Então, postergue impostos, jogue conta de água e luz para frente e proteja o seu rei. Agora, nessa reforma tributária, eu tenho falado a mesma coisa. Proteja o teu rei. Porque a partir do ano que vem, ela já começa, a reforma vai começar. Ela já começou agora esse ano, tá? Mas ela vai começar a ficar mais evidente na nossa vida. Então, aquele que não tiver um caixa, ele pode ter problemas de ter que contrair empréstimos, financiamentos para cobrir despesas do seu negócio. E aí começa o grande problema que há de vir aí com a reforma tributária. E isso eu digo não só para empresas, também, lógico, para as ONGs. Sem dúvida, a mesma coisa. Então, o papel da tecnologia no terceiro setor, diante dessas novas mudanças tributárias, você acha que é de fundamental necessidade? Vital importância. Por que vital importância? Digamos que uma entidade ela vai lá fazer suas compras normais, né? Então compra para atender todas as demandas possíveis. Então, se a reforma tributária é uma reforma no consumo, então na hora que a entidade estiver comprando, ela já vai estar pagando imposto, tá? Esse imposto. E esse imposto que acontece, ele vai ficar num ambiente no qual nós, como contadores, nós vamos auditar isso. Nós não vamos gerar os impostos, nós vamos auditar. Da mesma forma que hoje nós temos a declaração de imposto de renda da pessoa física, que tem o ambiente lá da pré-preenchida, ou seja, nós olhamos a pré-preenchida, fazemos uma auditoria para ver se está tudo certo e depois libera para ela ir embora. Vai acontecer a mesma coisa agora com a reforma tributária. Nós vamos auditar tudo que é comprado e se nós não tivermos uma tecnologia, não tivermos bons RPs, né, que são os sistemas de gestão e governabilidade, vai ficar dinheiro retido no governo. Nós não vamos conseguir auditar. Não só o gestor social, como a própria contabilidade. E isso é mais uma brecha para problemas. Tá? E o que significa o saneamento cadastral? Essa questão de saneamento cadastral, agora já no meio do ano, agora no mês de julho, nós já vamos ter uma mudança, tá, de CNPJ. As empresas que já têm o CNPJ vão ficar tudo bonitinho, igual eu tenho, assim por diante. As novas, elas vão entrar com uma nova codificação. E dentro dessa nova codificação, esses cadastros eles vão ter que ser atualizados em todos os aspectos. Hoje já existe isso. Tá? Toda entidade ela já tem aqui no estado de São Paulo, ela tem que ter o cadastro, o CRDE, dentro do estado de São Paulo. Em alguns estados também. O que é isso? Na minha opinião, é algo ilógico, porque já tem um cadastro federal. É só puxar, extrair a documentação de lá e pronto. Mas não. Eles exigem que nós façamos toda a documentação, tudo de novo. Então, com a reforma vai continuar desta forma também. Possivelmente, um novo cadastramento para alimentar a base do governo com mais informações, possivelmente com informações que, entre aspas, eles não tenham, com a finalidade do quê? Sempre do controle. Tá? A opinião minha é que a reforma tributária também ela vai aumentar demais o nível de controle. Controle do Estado sobre o cidadão. Com certeza. Agora não mais, de fato, sobre só as empresas, sobre o cidadão também. Tá? Mas isso é algo que nós vamos ver no decorrer de 5 anos. Vamos ver no futuro isso, como é que vai dar. A reforma, né? São 5 anos. Mas, Cássio, eu fico pensando e preocupado com as pequenas organizações ou aquelas que ainda não são organizações, que acontece muito na igrejas, movimentos pessoais, de pessoas que querem fazer o bem. Parece que está cada vez mais difícil fazer o bem, né? Principalmente quando se refere à organização. Né? Sim. O que você acha na sua experiência, não só como contador, mas também como atuante no terceiro setor, que essas pequenas, qual é o conselho que você daria para quem está querendo começar uma ONG hoje? Tá, então vamos lá. Todo esse movimento, esse coletivo de pessoas, né, que tem essa finalidade de promoção do bem, eu sempre recomendo de fato, primeiro ponto, continue fazendo. Por quê? Porque pode vir a dificuldade que for. Nós vemos a ponta, né? A outra ponta é quem está sendo o beneficiado final. E isso é que nos move sempre a fazer algo a mais. Então, esse coletivo continue fazendo. Segundo, tem que se profissionalizar. Não adianta ficar só no coletivo, porque se ficar no coletivo, como eu falei, caixa é rei. E o caixa é rei da pessoa física também. Então ela vai começar a tirar dinheiro do bolso dela, todo o coletivo ali, todo mundo dá um pouquinho e tal,
mas também vai fazer falta. Então, a partir do momento que existe uma profissionalização, que sejam acelerados, né? Saibam como conduzir isso, que tem que ter um CNPJ, que tem que ter um relacionamento com pessoa jurídica com jurídica, para que não tenha problemas trabalhistas, não tenha problemas tributários, assim por diante. Isso que vai fazer com que o bem permaneça, fazer o bem permaneça de uma maneira estruturada. Se não, se continuar como coletivo, daqui a pouco tem que parar. E, infelizmente, eu vejo isso, inclusive no escritório também. Nós temos, às vezes, algumas ONGs que são pequenininhas, nós ajudamos, orientamos, mas não consegue. Porque eu tenho o caso de uma lá que ele tira tudo do bolso e está com muita dificuldade. E não está conseguindo fazer nada. Ela não se sustenta. Não né? tem como, não tem como. Se não for bem organizada, e agora com essas mudanças tributárias, se ela não tiver uma assessoria jurídica e também contábil... Sim. Não basta só a assessoria do terceiro setor, é preciso também dessas especificidades, né, que é da contabilidade. Ela não consegue sobreviver e vai morrer. Não tem como sobreviver. Mas assim, que dica você dá para essas pequenas organizações levantarem a cabeça e sobreviver? Primeiro ponto, como eu falei, veja a ponta, veja o final para quem que você está fazendo. Seja de fato um agente da justiça social. Você tendo essa consciência, isso vai te mover. Na minha opinião, esse é o primeiro ponto. O segundo, aprenda com os grandes. Aprenda com quem já está fazendo. Aprenda com quem está fazendo. Com quem já levou muitos tombos. Com certeza. Seja acelerado. Tenha essa humildade. Né? Seja mentorado. Né? Tenha humildade de chegar e falar, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Eu tenho a força, eu tenho o braço, eu tenho o coletivo, mas nós precisamos sermos orientados, mentorados, acelerados. Para quê? Para que de fato promovam esse bem comum, a justiça social. Porque senão, se hoje, 2026, nós já temos uma estrutura tributária que já nos aperta, agora a partir do ano que vem vamos ter essa mesma estrutura, na realidade vamos estar correndo praticamente com 2 correntes tributárias. E vai nos apertar um pouco mais, porque sempre se aperta as empresas, aperta a ONG, aperta a pessoa física, pode gerar desemprego e assim por diante. Tá? Então, corra com quem já está na frente, aprenda e seja humilde. Não tem nada. E outra, não deu certo. Lembre-se da ponta. Como que não deu certo agora? Como que eu vou fazer no futuro? Eu, com 18 anos, eu estava abrindo uma ONG. Chamava Cobra. Cobra. Corpo Operacional de Busca, Resgate e Assistência. Precisava do médico. O médico foi embora. Nós paramos. Com 18 anos, parou. Não tinha. Agora nós estamos com outras ideias aí, né, junto. Mas eu acho que é o que vale a pena, é isso. Sempre. E a propósito, gente, você que está nos ouvindo, diretor de organização social, ou mesmo assistente social, agente social, o Renovo, o Instituto Renovo, ele, em parceria com a Glocal, lá de São Paulo, que é uma grande organização capacitadora, realiza aqui em Campinas, todo semestre, um curso de capacitação. É um curso de aceleração de projetos. Eu vou perguntar para o Acácio aqui, porque eu sei que ele é um dos professores desse curso, que são 50 horas aula. Acácio, essa é uma matéria, ou esse assunto é pauta de uma das suas aulas lá também? Este ano foi de uma breve pauta. Tá? Esse ano, desculpa, nesse primeiro semestre. Agora, para o próximo semestre, eu já vou estar ampliando muito mais, devido à importância do assunto. E o ano que vem mais um pouco, e assim nós vamos colocando um pouco mais. E o que eu quero deixar muito claro também é que a reforma se envolve em atos de gestão. Não são atos contábeis. Não são, digamos assim, não é culpa do contador, não é culpa do advogado. São atos de gestão. Então, a gestão da ONG, a gestão da empresa, ela tem que estar muito alinhada para que sofra menos os impactos. Por quê? Se ela não tem lá um bom sistema, se ela não quer nem saber da reforma, o impacto vai chegar. Então, o impacto ele vai ser menor naquele que está preparado. E é aí que entra justamente toda essa questão da aceleração, né? Que hoje o Instituto Renovo tem promovido para a gente. Para a gente não, para eles, né? Para quê? Para se preparar. Acácio, a gente está indo para o final já do nosso programa e eu queria fazer a última pergunta para você em relação a quanto tempo tem para as organizações, para as ONGs ou os OSCs, né,
se organizarem, qual o tempo que elas têm para isso? Para ontem. Para ontem? Para ontem, pastor. Por que para ontem? Porque o processo da reforma são 5 anos, né? Desses 5 anos, 2026 já começou. Só que 2026, Copa do Mundo e as eleições. Nós vamos perder o foco disso e não está sendo falado como tem que ser falado sobre a reforma. O ano que vem já vai vir, digamos, desculpa a expressão, já vai vir a pedrada, já vai vir a surpresa. Então, é para ontem. Conversem com os seus contadores, conversem com os seus advogados, procurem as aceleradoras de ONGs. Por quê? Para que não sejam percos de surpresa, porque de fato é para ontem. São só 5 anos e 5 anos passa muito rápido, tá? Não pode perder tempo. O Acácio falou aqui que essa não é uma questão só tributária, de contabilidade, é também de gestão. Sim. Né? Nós do Instituto Renovo estamos muito interessados em ajudar a sua organização a se tornar melhor, sobretudo na área da gestão. Então, eu agradeço você que nos acompanhou até esse momento, agradeço também o Acácio e queria saber se você tem uma palavra para os nossos ouvintes, os nossos queridos que estão recebendo esse conteúdo. Que palavra você tem de encorajamento, uma palavra prática para eles diante desse quadro complexo? O quadro é bem complexo, mas que possa vir toda e qualquer adversidade. Não importa, continue. Continue. Por quê? Como eu sempre falo, veja quem está na ponta. É ele que te move. É uma criança que te move. É uma mãe que te move. É alguém que tem a necessidade especial entre todas as outras que te move. Então pense sempre na ponta e vá. Mas estou cansado. Vá. Estou sem dinheiro. Vá. O dinheiro vem. É só se estruturar. Tem que se estruturar, tá? Para não desanimar, senão acaba desanimando mesmo, tá bom? Acácio, muito obrigado pela sua participação, seu tempo valoroso de estar conosco. Você gostaria de deixar o seu contato, o seu trabalho para o nosso público? Pastor, eu que agradeço, tá, por esse tempo gostoso de estar aqui conversando sobre algo tão importante. O nosso contato é JMA Contábil. Se procurar no Instagram, vai ver jma.contábil. Meu contato também, lógico, é aqui no Instituto Renovo, né, que a gente acaba caminhando junto, né, com essa parceria com o local. E eu estou sempre à disposição para estar conversando, batendo um papo, dando essas orientações para as OSCs, justamente porque, que eu sempre falo, nós entendemos que a contabilidade é um instrumento para a justiça social. Então, se é um instrumento para a justiça social, que seja. Tá bom? Quantas organizações você tem no seu escritório? Hoje no terceiro setor? Hoje nós estamos ali com 35 organizações, né, trabalhando com a parte contábil e estamos aguardando mais, se preparando para pegar mais ainda. Muito bem. É muito importante entender exatamente dessa área de contabilidade, exatamente do terceiro setor. E nós agradecemos aqui a preciosa presença do nosso amigo Acácio, que nos trouxe informações preciosas em tempo de muita complexidade. E eu quero agradecer você que esteve conosco todo esse período em mais um Renovo Talk. A cada período nós iremos trazer uma nova informação impactante, importante para que a tua organização se faça melhor, se torne cada vez melhor. Obrigado, Acácio. Obrigado, pastor. Estou sempre às ordens. Obrigado. Obrigado, pessoal.